o momento favorável, é agora o dia da salvação. Estimados diáconos, queridos irmãos e irmãs, celebramos nesta Santa Liturgia o início do tempo da Quaresma. A liturgia da quarta-feira de cinzas, que abre este tempo, que é como nós costumamos chamar dentro da liturgia um tempo forte, nos dá o caminho, nos dá o indicativo de qual deve ser a nossa atitude, de qual devem ser os nossos passos neste tempo que nós iremos viver até chegarmos ao Tríduo Pascal, até chegarmos à celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nosso Senhor colocou hoje, através da palavra de São Paulo, logo já aqui na segunda leitura, nesse finalzinho, nos aponta aquilo que nós devemos levar em consideração em primeiríssimo lugar no tempo da Quaresma. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Digo-vos isto por quê? Para que não caiamos na tentação de pensar, é só mais uma Quaresma, é Quaresma de novo, é do jeito que foi os outros anos, é algo que eu estou vivendo novamente e que não faz diferença nenhuma. Bom, se nós começamos a Quaresma pensando assim, ou se de algum modo nós chegamos até a pensar que não faz diferença, é porque possivelmente nós não estamos vivendo a Quaresma como deveríamos viver. Não estamos, portanto, nos preparando para celebrar o mistério pascal de Cristo como deveríamos estar nos preparando. A palavra que São Paulo fala, esta afirmação, ela tem uma força profunda. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Ou seja, compreendermos definitivamente que este tempo que nós estamos começando a viver é a oportunidade que nós temos hoje, agora. Não interessa agora o que fizemos ou deixamos de fazer em outros momentos. E também não sabemos se teremos outro momento para isso. Inclusive, a liturgia de hoje, ela nos recorda com um sinal que nós vamos realizar logo mais, após a homilia, quando nós fazemos o rito da imposição das cinzas. Uma das alternativas de oração que a gente pode usar é: lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Nós muitas vezes deixamos de levar com firmeza propósitos que fazemos, ou até de fazermos propósitos e de nos lançarmos e de buscarmos uma verdadeira conversão, muitas vezes porque nós esquecemos disso, porque nós negligenciamos meditar e recordar que nós somos pó e que nós vamos voltar para o pó, ou seja, que a nossa vida é limitada, que nós iremos morrer. E isso é importante porque muitas vezes nós acabamos vivendo como senhores de nós mesmos. Não porque eu faço, porque eu aconteço, eu digo, porque ninguém me impede, porque não sei o que lá. E aí a gente vai fazendo as coisas, e como dizia São João Paulo II, nós vamos vivendo como se Deus não existisse. Inclusive São João Paulo II dizia que este é um dos piores pecados que a humanidade comete nos dias de hoje. Viver como se Deus não existisse. Então, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, o que nós estamos celebrando hoje, o que nós vamos começar a viver hoje, com a quarta-feira de cinzas, com o início da Quaresma,
é uma oportunidade, é o que a graça de Deus nos concede hoje, é um momento favorável que a graça de Deus nos concede hoje para recomeçarmos, para reorganizarmos a nossa vida, para procurarmos colocar as coisas no seu devido lugar, para deixarmos de viver como se Deus não existisse. Porque é preciso compreender que a partir do momento em que nós vivemos como se Deus não existisse, vamos entender uma coisa: Deus continua sendo Deus, e Ele é imutável. Isso significa dizer que a sua natureza não muda. Deus continua sendo Deus, perfeito, onipotente, onisciente, amor. Mas quando nós vivemos como se Deus não existisse, nós estamos morrendo, porque nós estamos negando aquilo para o qual nós fomos criados, nós estamos negando o amor para o qual nós fomos criados, de tal maneira que este tempo favorável é um tempo favorável a nós, e nós precisamos aprender a usar o tempo favorável a nosso favor, para o nosso bem, para a nossa conversão, para a nossa salvação. Meus irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma é o tempo onde Deus, de maneira absoluta, se debruça sobre nós com toda a graça, com toda a misericórdia, com toda a benevolência, com todo o querer de nos redimir, de nos salvar. A nós basta voltar o nosso coração a Ele e corresponder àquilo que Deus nos oferece. A primeira leitura, retirada da profecia de Joel, começa nos mostrando, nos dizendo qual deve ser a nossa atitude diante desta benevolência de Deus. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Rasgai o vosso coração e não as vestes. O que o profeta Joel, ou melhor seja, o que Deus está falando aqui através do profeta Joel? Ele está nos dizendo, é preciso que o desejo, a busca de conversão sejam realidades que partam do seu interior, um desejo que parta do seu coração, que parta da sua alma, e que te leve a ter atitudes interiores nesta busca, neste desejo de se converter. Não é um gesto exterior, né? Então ele faz essa comparação, olha, Deus quer que se rasgue o coração, não as vestes. Deus não está preocupado com gestos exteriores, mas com a realidade interior. De tal maneira que o profeta Joel nos ajuda a compreender, dentro desta realidade da Quaresma, é que nós, é claro, somos chamados, a igreja nos convida a viver o jejum e a abstinência, né, que estão juntos, a esmola, a caridade e a oração, que se manifestam sim exteriormente, porque se a gente pratica, por exemplo, a caridade, a gente ajuda alguém externamente. Se a gente jejua, a gente externamente está realizando um ato.
A gente reza, a gente externamente está realizando um ato, mas o centro destas atitudes não pode estar na realidade exterior, mas deve estar na realidade interior. E aí nós olhamos para o Evangelho, porque é justamente sobre isso que Jesus está falando. Quando deres esmola, que a tua mão direita não sabe o que fez a esquerda. Quando jejuardes, perfumai a cabeça, lavai o rosto, ou seja, mostrai para os outros que você está bem, que você não está batido, que você não está sentindo fome. Quando orardes, não fazei de pé no meio das praças, em público, como fazem os fariseus, mas entra em teu quarto, fecha a porta e reza ali. É claro, vamos entender que não vamos levar a coisa assim, a interpretação extrema. Não é que Jesus está dizendo assim, você não pode rezar em público. Demonstrar em fé pública é uma coisa importante, e que inclusive exige de nós coragem. Coragem, hoje ainda mais. Mas quando Jesus fala, entra em teu quarto, fecha a porta, Jesus está dizendo, o lugar da oração é o teu coração, é a tua alma. É ali que você vai rezar, é ali que você vai se encontrar com Deus. Do mesmo modo, a atitude de uma caridade, de uma esmola, pode ser que você não consiga fazer a não ser em público, porque se alguém te pede em público, você vai ajudar em público. Mas que o que move você a fazer seja um impulso interior de amor a Jesus, e não o desejo de dizer, está vendo aqui, estou ajudando, estou fazendo caridade. Que o jejum talvez também não seja possível fazer totalmente privadamente, porque afinal de contas você tem uma família, alguém ali vai ver, ou se é no trabalho, alguém vai ver que você não está fazendo aquela refeição habitual, aquilo que você é acostumado a fazer, tudo bem, mas o que você não pode não, porque hoje eu estou em jejum, e porque isso, e porque aquilo, e aí fica nessa, de forçar às vezes, exteriormente, demonstrar que está fazendo aquilo, porque perde todo o seu valor. Mas deve ser um movimento interior, um movimento da alma, porque é isto que é a quaresma. A quaresma, ela tem como uma das suas características, se nós precisássemos aqui usar uma imagem, para além daquilo que é próprio da liturgia, a cor litúrgica, a austeridade, nos enfeites do altar, a ausência do glória na liturgia, entre outras coisas, mas uma realidade exterior que caracteriza a quaresma é o deserto, a palavra deserto, aquilo que é próprio do deserto. Inclusive, o primeiro domingo da quaresma, Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto. Essa imagem do deserto, ela nos ajuda a compreender qual deve ser o nosso movimento durante a quaresma, porque o deserto é um lugar de austeridade, é um lugar de dificuldades, mas é também um lugar de silêncio, é um lugar onde nós temos a oportunidade para estarmos sozinhos, conosco mesmos e com Deus. Por isso essa imagem que Jesus usa, ela é muito profunda e muito feliz. Quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fica ali, você e Deus. Então, meus irmãos e irmãs, vamos permitir, ao iniciarmos hoje a nossa quaresma, vamos permitir que Jesus nos tome pela mão e nos conduza para o nosso deserto, e nos conduza
para este tempo, para esta oportunidade de salvação, onde Ele quer que estejamos nós, mas quando digo assim, estejamos nós, é nós mesmos, sem enfeites, sem mentiras, sem ilusões, sem fantasias, nós mesmos, porque é exatamente isso que nós precisamos. Quando o profeta Joel falou do rasgar o coração, é isso, quem nós realmente somos, porque muitas vezes nós estamos acostumados a manter uma aparência, simplesmente isso, manter uma aparência, parecer ser uma coisa, e a gente às vezes monta uma aparência tão diferente daquilo que nós somos, que às vezes a gente até se convence dela, a gente se convence da própria mentira. O tempo do deserto, o tempo da solidão com Jesus, não nos enganemos, é um tempo difícil, porque é muito difícil nos colocarmos com honestidade diante de Jesus e admitir diante dele: Senhor, eu sou isso daqui. Não que ele não saiba, ele sabe, mas a gente, pelo orgulho, pela vaidade, que tem dificuldade de admitir isso, porque dói. Não, mas eu não posso admitir que eu sou essa miséria aqui, não. Onde que se viu? Então, meus irmãos e irmãs, que nós aproveitemos este gesto que vamos realizar agora, de impor a cinza sobre as nossas cabeças, que este sinal nos acompanhe durante toda a quaresma. Talvez aqui fique uma sugestão do Padre a todos vocês, a todos nós, além das práticas comuns, das abstinências, dos jejuns, das orações, dos propósitos que vocês já escolheram para fazer, que vocês possam, nos momentos de oração, ou talvez ao decorrer do dia, silenciosamente repetir isto para vocês mesmos: lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Lembremos-nos disso, para que isso nos recorde o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados, o quanto nós dependemos da graça e do amor de Deus, e o quanto Ele pode fazer em nós, porque se nós viemos do pó, é porque Ele, Deus, nos criou a partir do pó. E esse mesmo Deus, que nos criou a partir do pó, pode nos refazer, pode nos reconstruir, pode nos converter, pode nos fazer homens e mulheres novos, a partir deste pó que nós somos e que nós reconhecemos com sinceridade diante dele que nós somos. Lembra-te que és pó, e que ao pó hás de voltar.